Boa noite. Então, hoje nós vamos ter a nossa segunda aula para o segundo ano do ensino médio, que será sobre calor e temperatura. Bom, nós já discutimos um pouco isso na nossa última aula, mas vamos apenas fazer uma revisão daquilo que a gente chegou a discutir. Primeiramente, será que temperatura e calor são a mesma coisa? Porque é comum a gente dizer num dia quente, nossa, tá calor hoje. Ou então num dia mais gelado, nossa, que frio que tá fazendo hoje. E às vezes a gente acaba confundindo as coisas, como por exemplo, a gente vai no hospital e a gente acaba medindo a temperatura, certo? E fala que a gente sente frio ou que está sentindo calor. E o dia está quente, então é um pouco confuso esses dois termos. No cotidiano a gente acaba usando eles como se fossem a mesma coisa. Mas, cientificamente falando, não, eles não são a mesma coisa. E hoje nós vamos enfatizar essa diferença. Como nós podemos pensar no calor, aliás, na temperatura, primeiramente? A temperatura ela está relacionada com a nossa sensação térmica, de que está quente ou está frio. Isso tem a ver com a temperatura e não com o calor. A temperatura se a temperatura está alta, nós temos a sensação de quente. Se a temperatura está muito baixa, nós temos a sensação de estar frio. Então é a temperatura que vai nos dar essa informação sensorial, certo? Mas cabe ainda a pergunta do que vem a ser a temperatura num sentido mais fundamental, num sentido mais físico da coisa. E nós acabamos por ver que, fisicamente falando, a temperatura ela é uma medida da agitação das partículas. Mas como assim? Bom, podemos imaginar uma caixa, por exemplo, cheia de gases, ou então as partículas que compõem todos os materiais. Essas partículas, elas oscilam devido à sua temperatura. Elas possuem uma energia de movimento, certo? Uma energia cinética, pois estão oscilando. E quanto mais agitadas estão essas partículas, maior é a temperatura do sistema que nós medimos. Então, vamos lá. Primeiro, temperatura é uma medida de um sistema. O que a temperatura vai medir? O grau de agitação das partículas que formam aquele sistema, das partículas que compõem aquele material. Se as partículas estão muito agitadas, a temperatura vai ser alta. Se as partículas estão pouco agitadas, muito levinhas, a temperatura acaba se revelando ser baixa. Então a temperatura ela é uma medida macroscópica, ou seja, uma medida de um mundo grande que nós vivemos, que na verdade tem suas origens no mundo microscópico, certo? Então, para fixar a temperatura, mede o grau de agitação das partículas ou das moléculas, né, que constituem um corpo. Bom, então se a temperatura vai medir esse grau de agitação, imagina o quão agitadas não estão as partículas que constituem o Sol, por exemplo. Principalmente são átomos de hidrogênio, na sua maioria. O quão agitados não estão esses átomos que constituem o Sol, que na superfície, ali na parte mais externa do Sol, a temperatura chega a 5.500 kelvins. Desculpa, 5.500 graus Celsius, aproximadamente. Só na parte mais externa, na parte de dentro do Sol, a coisa é muito mais quente. Então, imagina o quão agitadas não estão essas partículas, já que essa temperatura é enorme. Nós estamos acostumados a temperaturas muito mais baixas, 23 graus Celsius, 36 graus Celsius, né? Essas temperaturas assim, zero, talvez 100, né? São temperaturas bem menores. E as partículas, e essa temperatura medindo esse grau de agitação das partículas,
revelam que quanto mais agitadas, maior a sua temperatura. Muito bem. E como nós medimos a temperatura? Quer dizer, tudo bem, nós estamos medindo o grau de agitação, mas nós vamos lá e colocamos um termômetro que vai medir a temperatura. Mas qual é a unidade dessa temperatura? Nós usamos para medir a temperatura escalas termométricas. E essas escalas são as que nos informam o valor no termômetro. E nós temos vários tipos de escala, que nós vamos citar as três principais. A primeira é a escala Celsius, que é aquela que a gente conhece, certo? O zero da escala Celsius está no ponto de fusão do gelo, ou seja, quando o gelo torna-se água, nós definimos essa temperatura como zero, e quando a água começa a evaporar-se, nós definimos que lá é 100. Então, o zero fica na temperatura que o gelo derrete, e o 100 fica na temperatura que a água ela evapora. Então, nós temos aí dois padrões, aliás, duas marcas, né, que nós estamos usando como zero, dois fenômenos físicos que usamos como zero e como 100. E aí a gente divide todo esse intervalo em 100 partes, e aí nós podemos medir 26 graus Celsius e tudo mais. O que seria, por exemplo, 30 graus Celsius? 30 graus acima do valor da temperatura que o gelo torna-se água. Entendeu? Então é sempre nessa comparação. Existe uma outra escala também, que tem uma história um pouco conturbada, mas que não é menos interessante, muito pelo contrário, que é a escala Fahrenheit, que não é muito usada aqui no Brasil. Aliás, não é usada aqui no Brasil. Inclusive nessa figura que a gente vê aqui nesse slide, num dia de neve, um dia muito frio, o termômetro está medindo 40,8 Fahrenheit, graus Fahrenheit. 40,8 graus Fahrenheit. Nossa, 40 graus. Mas é muito frio, certo? É bastante frio, frio a ponto de termos neve aqui e tudo mais. Então você vê que dependendo da escala que você usa, pode ser 40 graus, mas está muito frio, porque a escala é diferente. E essa escala de Fahrenheit ela é usada em outros países, como por exemplo nos Estados Unidos. Muito bem, a terceira escala que eu vou comentar é a escala Kelvin. A escala Kelvin ela é uma escala cuja unidade, o Kelvin, é a unidade oficial de temperatura no sistema internacional. E a definição da escala Kelvin é bastante interessante, porque lembre-se, a temperatura ela mede o grau de agitação das partículas. Se elas estão muito agitadas, a temperatura está lá em cima. Se elas estão pouco agitadas, a temperatura é bem baixa. Então, essa escala ela é pensada em colocar o zero Kelvin justamente quando você não tem movimento das partículas. Elas não se movem nem um pouquinho. Elas estão paradas. Aí nós colocamos o zero. E a partir de que elas começam a se movimentar, a temperatura em kelvins ela começa a aumentar. Então, o zero Kelvin, que também é chamado de zero absoluto, é colocado nessa situação física onde, teoricamente, você não tem movimento das partículas, elas estão paradas. Isso funciona bem pensando na física clássica, na física do nosso dia a dia. Isso faz sentido. Então, não existem valores negativos para a escala Kelvin. Porque se o zero começa quando a partícula está parada, não tem como ela ter uma temperatura menor ainda, certo? Porque ela já está parada e a temperatura vai medir o grau de agitação das partículas, portanto, não tem como ter um valor negativo para a escala Kelvin. Nós podemos pensar em termos de energia, certo? A temperatura em Kelvin está medindo aí a energia cinética das partículas, por exemplo. Vamos tomar esse de
de uma maneira bem aproximada. Então, se elas estão paradas, não tem energia cinética. E não tem como você ter energia negativa, certo? Então, não tem como você medir temperatura negativa. Só um paralelo para a gente entender mais ou menos como é que é a lógica da situação. Pois bem, vou mostrar agora uma simulação aqui para gente. Nessa simulação, nós, nós vamos colocar aqui, nós vamos colocar dentro desta caixa que vocês podem ver aqui, várias moléculas de um gás, certo? Veja que aqui nós temos um termômetro que vai medir a temperatura. E nós queremos então relacionar o movimento das partículas com a sua temperatura, ok? Temos dois tipos de escala, a escala em graus Celsius e a escala em kelvins. Então, vou colocar aqui várias moléculas de gás, certo? Vamos lá e vamos ver, olha, veja que elas batem nas paredes aqui da nossa panela, vamos dizer assim, do nosso recipiente, nossa panela, mas elas também batem uma nas outras. Então elas transferem energia umas para as outras também, mas de maneira geral pode-se ver que elas têm um certo grau de agitação. Ora, o que acontece se a gente esquentar esse sistema? Aqui nós temos 27 graus Celsius. Então, vamos esquentar esse sistema. A temperatura está subindo, 200 graus Celsius, 300, 400, 500, 500 graus Celsius. Olha só como estão agitadas as partículas. Bem mais agitadas do que antes. Isso, elas estão a 1000 graus Celsius. Elas estão muito agitadas. Agora, vamos resfriar, vamos diminuir a temperatura e ver o que acontece com as partículas. Estamos resfriando. Veja que agora elas estão muito mais lentas, mas muito mais lentas. Isso se reflete na temperatura, que está chegando lá a menos 131 graus Celsius. A gente pode diminuir essa temperatura. Veja, quase menos 200 graus Celsius. E as partículas estão muito mais lentas. Então veja que essa agitação das partículas se reflete diretamente na temperatura, como nós estávamos discutindo. Eu vou mudar aqui a escala para kelvins e vamos tentar chegar no zero absoluto. Veja, o movimento das partículas está cada vez menor, cada vez menor. 10 kelvins, 5 kelvins. E veja, as partículas estão quase parando, mas quase parando mesmo. 2, 1, eu acho que menos que isso a gente não vai conseguir. Mas vejam que as partículas estão praticamente paradas. E nós estamos na temperatura de 1 Kelvin. Se elas parassem totalmente o movimento, nós conseguiríamos chegar aqui nessa simulação a zero Kelvin, que é o zero absoluto, onde não há movimento nessas partículas. Por isso que essa escala é muito interessante para os físicos e é adotada no sistema internacional. Como não tem como fazer as partículas ficarem mais devagar ou mais lentas do que quando elas estão literalmente paradas, então a gente não consegue colocar um valor negativo para a escala Kelvin. Mas é basicamente isso, certo? Está a temperatura, agora nós vamos aumentar a temperatura com esse fogo aqui. E perceba o movimento das partículas começa a ficar mais rápido, as partículas começam a ficar mais agitadas. 12, 15, agora sim 20,
30, 50 e assim vai. Elas já estão bem mais agitadas. Pois bem, agora a temperatura já está em 310 kelvins, que são 36 graus Celsius, e o grau de agitação delas está bem maior, como é evidente. Certo? Bom, ok, vamos voltar. Voltando, ok. Então nós vimos a temperatura. Agora nós vamos falar sobre o calor. Bom, agora eu entendi o que é temperatura, mas e a coisa do calor, o que significa, né? O calor nós definimos sempre como uma energia em trânsito. Em trânsito, de onde para onde, certo? É uma energia que vai sair do corpo mais quente e se dirigir ao corpo mais frio, como nós estamos vendo aqui, o calor, a setinha vindo do quente para o frio. É sempre assim, é sempre saindo do quente e indo para o corpo mais frio, certo? E por que que existe essa transferência de calor? Porque existe um princípio da natureza que faz com que tudo tenda a ficar à mesma temperatura. Quando as coisas estão à mesma temperatura, nós dizemos que estão em equilíbrio térmico. Então, a natureza, ela é uma coisa muito curiosa, mas a natureza, ela segue um princípio que ah, tende os materiais com diferentes temperaturas a trocarem energia até que elas fiquem com a mesma temperatura, até que esses objetos alcancem o equilíbrio térmico. Então, essa energia, de novo, ela sai do corpo mais quente, ela sai do corpo mais quente, vai para o corpo mais frio, o corpo mais frio absorve esse calor, até que eles ficam na mesma temperatura e alcançam o equilíbrio térmico. Essa troca de calor, como nós podemos ver aqui, veja, só acontece porque existe uma diferença de temperatura. Esse corpo vermelho está muito quente, esse corpo azul está bastante frio, e quando eles são colocados em contato, a temperatura deles vai mudando por conta da troca de calor, porque o corpo mais quente transfere calor para o corpo mais frio, e essa troca de calor vai acontecendo até eles chegarem a uma mesma temperatura, até eles alcançarem o equilíbrio térmico. Então, primeiro, para a gente pensar assim no esquema, a gente precisa de dois pontos, aliás, dois corpos, sendo que eles estão com temperaturas diferentes. Uma temperatura tem que ser maior que o outro. Com o tempo, esses dois corpos vão trocando calor entre si, de modo que o calor é essa energia que flui do corpo mais quente para o corpo mais frio. E essa transferência, ela só para, ela só vai parar, essa troca de calor só vai parar quando os corpos estiverem à mesma temperatura, ou seja, alcancem o equilíbrio térmico. Vamos ver alguns exemplos para a gente pensar nessas situações. É lógico, existem muitas e muitas aplicações disso, desde a comida que se resfria, a comida que esfria no prato porque nós tiramos ela do fogão, ou então as nossas geladeiras também é um processo com que a gente acaba retirando o calor dos alimentos para resfriá-los, e esse calor a gente tem que jogar para algum outro lugar. Existem inúmeras aplicações no nosso dia a dia, certo? Mas vamos tomar aqui esses dois corpos, A e B. O A está mais quente que o corpo B. E nós colocamos eles em contato térmico, certo? Mais para frente nós vamos discutir como é que essa troca de calor acontece. Mas vamos imaginar que eles estão ligados aqui, por exemplo. Olha, o que vai acontecer? O corpo mais quente vai transferir calor, vai ceder calor para o corpo mais frio, que vai absorver. Essa absorção de calor
fará com que o corpo mais frio se aqueça, até que eles fiquem com a mesma temperatura. Então, os corpos se repelem? Não parece ser a resposta certa. Nada acontece? A gente sabe que o corpo mais frio vai esquentar, então algo vai acontecer. O calor flui do corpo B para o corpo A. Ora, mas o corpo B ele é mais frio, então o calor não faz isso. O calor vai do A para o B, alternativa D. Um segundo exemplo, ainda com aqueles dois corpos, na mesma situação. Quando os corpos param de trocar calor? Quando o corpo B fica mais frio que o corpo A. Ora, mas isso não é uma boa resposta. Por quê? Porque quando o corpo B está mais frio, ele recebe o calor do corpo A. Quando o corpo A fica mais frio que o corpo B. Bom, vamos imaginar que esse corpo quente cedeu tanto calor para o corpo frio, que agora é ele que é o frio. E esse aqui tornou-se quente, ou seja, a situação se inverteu. Aí aconteceria o contrário. Agora o corpo B que traria calor para o corpo A. Sempre que há diferença de temperatura, vai existir essa troca de calor. Então, se a situação aqui se invertesse, nós teríamos, se a situação aqui se invertesse, nós teríamos um fluxo de calor contrário. Nós teríamos fluxo de calor contrário. Quando que para essa troca de calor? Quando os corpos ficam com a mesma temperatura, ou seja, alcançam o equilíbrio térmico. Então, mesmo que a gente troque a situação aqui, ainda assim vai ter troca de calor. Então, não vai parar a troca de calor. Quando que a troca de calor vai parar? Quando a temperatura dos dois se igualar, ou seja, quando eles alcançarem o equilíbrio térmico. Terceiro exemplo. Agora nós temos dois corpos também em um sistema que possuem temperaturas diferentes, onde um é maior que a outra. Beleza, é o mesmo sisteminha que nós estamos acostumados. Qual deles possui mais calor? Qual dos corpos possui mais calor? Ambos possuem a mesma quantidade de calor. Os corpos não possuem calor. O de menor temperatura possui mais calor. O de maior temperatura possui mais calor. Veja, vamos lembrar da definição de calor. É uma energia que ela está em trânsito do corpo mais quente para o corpo mais frio. Isso significa que se ele está em trânsito do corpo mais quente para o corpo mais frio, não é uma coisa que o corpo possui para ele. Ele não guarda, aliás, ele não tem um calor. O calor é essa energia que está saindo de um corpo e indo para o outro. O que o corpo tem como propriedade, vamos dizer assim, seria a sua temperatura. Mas o calor ele não possui. O calor é essa energia que está saindo de um e indo parar lá no outro corpo. Então a resposta correta é que nenhum deles possui mais calor que o outro. Porque calor não é uma coisa que se tem. Calor é aquilo que está sendo transferido, essa energia que está sendo transferida. Bom, pessoal, por hoje a nossa aula fica por aqui. E espero que eu tenha ajudado vocês a entender melhor essa diferença entre calor e temperatura. Para vocês estudarem em casa, temos as atividades da semana 1 e 2 da apostila que eu mandei. E qualquer dúvida eu estou à disposição. Bons estudos a todos.